Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que a mim é confiada, como primazia, primeiramente a Deus, que tem me dado força, graça e tem me dado o direito de viver uma vez mais, porque era para me estar morto, mas Deus poupou a minha vida, glorificado seja o seu nome. Quero agradecer também ao pastor Ival Teodoro, presidente deste campo. Deus abençoe o Senhor pelo todo o carinho, amor e mansida, por esta família tão abençoada. Pastor Cláudio, toda a pleide de obreiros, servos que aqui estão, pastor Josué, tantas pessoas que a gente considera, ama e tem um respeito e um carinho. Deus abençoe vocês, todos que aqui estão presentes, meu muito obrigado. Que Deus possa honrar e continuar falando ao teu coração nesta oportunidade. Irmãos, eu tenho um texto para ler juntamente com os irmãos. Se não for incômodo aos senhores e às senhoras colocarem-se de pé, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, um texto o qual Deus revelou-me na madrugada, por volta de 2h53 da madrugada, quando eu ouvi uma voz na cozinha onde eu estava estudando e levei um susto. E Deus começou a ministrar ao meu coração, e é o que eu quero ministrar aqui nesta noite. João, capítulo de número 8. Haja vista que é um culto evangelístico, e eu quero ler este texto com os irmãos. Conhecidíssimo por demais. Por demais. Os irmãos conhecem, decora e salteado de trás para frente, de frente para trás. Mas eu quero ler com os irmãos. João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Glória a Deus. João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Os que acharam a porção da escritura, por gentileza, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sente glorificando a Jesus e dando glórias a Ele, aleluias a Ele. Pois bem, meus irmãos queridos que aqui estão, nesta oportunidade opulente, grandiosa, maravilhosa que o Senhor concede-me, eu quero transmitir a poderosa palavra de Deus. Palavra esta, meus irmãos, que regenera o mais vil pecador. Palavra esta que nos ensina. Palavra esta que nos capacita. Palavra esta que nos guia. Palavra esta que nos transforma. Palavra esta que nos traz certeza da salvação. Palavra esta que nos guia. Palavra esta que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra entre juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Palavra que eu não me canso de pregar, palavra de Deus. Quando eu olho para o evangelho do apóstolo João, eu posso ver relatos e fatos do ministério de Jesus na Judéia e também em Jerusalém, que nós não vamos encontrar nos livros sinópticos. Porém, sendo que o evangelista João, ele revela mais a fundo o ministério da pessoa de Jesus. Os testemunhos dos primórdios bem evidenciam que a este evangelho fora escrito pelo filho de Zebedeu, ou Salomé, que é o apóstolo João. João, todos conhecem e sabem
que foi um dos apóstolos originais de Cristo. Ele também foi um dos mais chegados a Jesus, ao ponto de escutar as batidas do seu coração. Mas segundo o testemunho dos presbíteros da Ásia Menor, eles insistiram ao apóstolo ancião que residia em Éfeso, o apóstolo João, que escreveste este evangelho espiritual, para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, à deidade, à pessoa de Jesus o Cristo, propagada por um certo judeu por nome Cerinto. Mas eu glorifico a Deus que o evangelho de João continua sendo uma exposição teológica com termos personalizada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Quando nós começamos a olhar para o texto em apreço, nós podemos ver que João, ele teve muitos privilégios, e um dos privilégios que João teve foi de ser chamado por Cristo para exercer uma função ministerial. E eu acredito que você também está sendo privilegiado nesta noite, porque você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te chamou, você está aqui porque Deus te elegeu. João, ele teve privilégios, apesar de quando nós lemos nas ordens escritas dos evangelhos, a gente vê sempre João por último. Você nunca vai ler João e Tiago, você sempre vai ler Tiago e João. Na ordem escrita, João sempre está por último. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando ele vai recitar, quando ele vai falar o nome dos discípulos, ele coloca o nome de João por último. Mas tem um adágio popular que diz por aí, pastor Ival, que os últimos serão os primeiros. E é bem verdade, irmão. Deus exaltou João e trouxe-lhe privilégios. João, ele foi tão privilegiado, irmãos, ao ponto de ser jogado numa caldeira de óleo fervendo na ilha de Patmos. O homem privilegiado. Como assim, pastor? Privilégio de ser jogado em uma caldeira de óleo fervendo. Sabe qual é? Por que ele é privilegiado, meus irmãos? Porque cabelo não queimou, boca não queimou, pele não queimou, orelha não queimou, nariz não queimou, cabelo não queimou, nada aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus é cuidado por ele, é guardado por ele, é abençoado por ele, é privilegiado por ele. E se você é privilegiado por andar com Jesus, levanta a tua mão e adora ele da maneira que você achar melhor de adorar. João, ele teve privilégios. João, ele foi tão privilegiado ao ponto de escrever o evangelho segundo João. Ele escreveu também as cartas, primeira e segunda carta de João e terceira carta de João. E ele também escreve Apocalipse, o livro da revelação. O homem privilegiado. João, ele foi tão privilegiado ao ponto de ver o Cristo glorificado. Ele viu aquele cujos cabelos eram brancos como a lã. Ele viu aquele cujos olhos eram como chamas de fogo. Ele viu aquele cujas suas vestes eram brancas. No seu peito tinha um cinturão de ouro. Os seus pés eram como latão reluzente. E na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem privilegiado. Ei, irmão, João foi muito privilegiado. E quando eu começo e me deparo com 21 capítulos e 979 versículos no Evangelho de João, Deus me deu uma mensagem. Em João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E o tema que Deus propôs ao meu coração foi este: o conhecimento da exatidão nos torna livres.